Se você é um paciente ou a mãe, o pai de um paciente que tem uma doença neuroimunológica e faz uso de imunossupressor, ou até alguma doença reumatológica também, esse vídeo também vale. Tem 3 cuidados que não podem faltar no paciente que faz uso de imunossupressor de forma crônica. Vamos saber quais são aqui? Meu nome é Renata Palvido, eu sou neurologista infantil com interesse em neuroimunologia pediátrica. Vamos direto ao ponto. Quais são esses 3 cuidados que não podem faltar no paciente que faz uso de imunossupressor de forma crônica? Primeiro, é ter o acompanhamento médico regular. Segundo, fazer o uso correto das vacinações. Terceiro, se tiver alguma suspeita de infecção, procurar ajuda médica em um centro que saiba o que você tem. Dito isso, vamos explicar o porquê? Seguinte, o imunossupressor, ele serve, no caso aqui das doenças neuroimunológicas, para deixar o nosso sistema imunológico tranquilo, para que ele não ataque o sistema nervoso. Para a gente fazer isso, a gente precisa que a medicação, ela reduza a quantidade de algumas células do nosso sistema imunológico, os linfócitos B ou linfócitos T, ou que faça alguma modulação que o sistema imunológico vai responder de forma diferente aos ataques de infecções. Por isso que o cuidado do paciente que faz uso de imunossupressor de forma crônica é fundamental. E é por isso que vem a nossa primeira dica aqui. Tem que ter um acompanhamento regular com o médico que faz a prescrição dessas medicações e que vai checar exames laboratoriais, ver se existe algum efeito colateral das medicações, ver se a dose está adequada, especialmente na pediatria, que a gente calcula a dose por peso, ver se houve alguma atualização do tratamento daquela condição de saúde, que exista uma medicação que tenha menos efeito colateral ou que tenha uma resposta mais eficaz para o tratamento daquela doença. O segundo ponto que eu citei aqui foram as vacinações. E aqui é um aspecto muito importante, porque a gente tem vacinas que são completamente contraindicadas para pacientes que fazem uso de imunossupressores de forma crônica e vacinas que são indicadas para que esses pacientes se protejam de possíveis infecções que são preveníveis. Então, eu vou citar alguns exemplos que, na maioria dos casos, são contraindicados para pacientes que fazem uso de imunossupressor. E aqui eu quero deixar uma ressalva que isso não é para todo mundo. Essa informação ela tem que ser tirada dúvida com o seu médico que acompanha o seu filho em consulta. Mas, de modo geral, os pacientes que fazem uso de imunossupressor de forma crônica não podem utilizar vacinas de vírus vivo. São exemplos de vacinas: a vacina da febre amarela, a tríplice viral, que é a vacina do sarampo, e também a vacina de varicela zoster, que é utilizada mais em adultos. Entra aqui nesse grupo também a vacina da gotinha da polio e a vacina do rotavírus. E é por isso que essas vacinas, a polio e a rotavírus, são inclusive contraindicadas para quem convive com pacientes imunossuprimidos. Então, essa informação tem que ser dada nas consultas médicas, para que o médico faça a indicação correta das vacinas. Já outras vacinas, elas são indicadas para os pacientes que têm imunossupressão crônica, como, por exemplo, a vacina anual contra a gripe e a influenza, a vacina do Covid, tanto que os pacientes com imunossupressão, eles são prioridade na vacina do Covid, na campanha de vacinação, e também algumas vacinas mais especiais, que aí vai de caso a caso, depende do grau de imunossupressão do paciente, depende da medicação que ele usa, como, por exemplo, a vacina contra o pneumococo. E o terceiro ponto, tão importante quanto os outros 2 que a gente falou. Se eu falei que os pacientes que fazem uso de imunossupressor, eles têm maior chance de ter infecções e que o sistema imunológico não responda bem quando entra em contato com algum agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, um fungo, isso significa que no momento que há suspeita de uma infecção
esse paciente precisa ser avaliado e precisa avisar no atendimento do pronto-socorro ou onde for atendido que faz uso daquela medicação. Isso é importante porque, a depender da medicação e do grau de imunossupressão do paciente, pode ser que seja mais indicado que o paciente trate de forma mais agressiva aquele quadro infeccioso, que fique internado para observação ou que faça uso de antibióticos na veia e não via oral. Enfim, cada caso é um caso, mais uma vez, aqui não é um vídeo falando especificamente de uma doença, de uma medicação, é um vídeo mais generalista, portanto isso tem que ser individualizado. Mas essas 3 dicas, elas são importantes para todos os pacientes que fazem uso de imunossupressor de forma crônica. E por fim, eu só queria citar aqui alguns exemplos desses imunossupressores para que fique claro quais são as medicações que normalmente a gente usa para tratar as doenças neuroimunológicas e que a gente precisa ter esses cuidados. Então, por exemplo, o rituximab, a azathioprina, o micofenolato e, inclusive, o corticoide, a prednisona, quando usada em doses mais altas e por tempo superior a 3 meses. E para finalizar, esses não são os únicos cuidados que esses pacientes têm que ter. A depender de cada condição de saúde, também existem vários exames e vários acompanhamentos mais específicos que o médico que cuida do seu filho, da sua filha, vai precisar solicitar. Portanto, faça o acompanhamento regular, deixe a carteira de vacina atualizada, avise em caso de emergências se há alguma suspeita de infecção sobre o uso daquela medicação e, qualquer dúvida, deixe aqui a sua pergunta.